E aí, pessoal, tudo bem? Questão Enem 2017, o tema é urbanização. Isso aí foi uma questãozinha da segunda aplicação do 17, questão 59. Vamos ao enunciado. As articulações espaciais tratadas no texto, então foi bem conciso mesmo, ele vai falar sobre articulações espaciais no texto e a gente vai identificar quais são essas articulações espaciais. Texto: está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é urbano. Pronto, tá? Tá aí a articulação que ele está querendo. A delimitação entre rural e urbano. Continuando. Pode-se dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um contínuo, uma continuidade do urbano do ponto de vista espacial. E do ponto de vista da organização da atividade econômica, as cidades não podem mais ser identificadas apenas com a atividade industrial, nem o campo com as atividades agrícolas e pecuárias. Beleza? Então, gente, se prepara aí, porque esse tema, delimitação rural-urbano, relação rural-urbano, urbano-rural, é muito cobrado no Enem. Atenção, é muito cobrado no Enem. Beleza? Tudo bem? Bacana. Dentro dos estudos da geografia contemporânea, a relação rural-urbano, a relação campo-cidade, na atualidade está altamente interligada, integrada, ao ponto de que você tem uma continuidade, uma passagem do rural para o urbano e do urbano para o rural, difícil de você identificar com muita facilidade, beleza? Veja só. Segundo os estudos da geografia contemporânea, a população hoje é predominantemente urbana. Beleza, então mais pessoas vivem na cidade do que no campo. Então o campo ele perdeu importância. De jeito nenhum. Porque nas áreas urbanas você tem uma intensa ruralidade, principalmente nas áreas urbanas, nas cidades do interior, com destaque para as chamadas cidades do agronegócio. Anota aí, ó. Cidades do agronegócio são aquelas cidades onde rola a grana do agronegócio, ou seja, a grana gerada aqui no caso do Brasil pela produção agrícola de soja, de milho, pela pecuária bovina, pela pecuária suína e etc. Essas cidades crescem e crescem a partir de uma renda gerada pelas atividades rurais. Aproveitando a situação, e nosso objetivo é resolver a questão e dar muita teoria para vocês, o que vem a ser agronegócio para ficar mais fácil de internalizar o conceito de cidade do agronegócio? Agronegócio é um conceito que engloba toda a cadeia produtiva da produção agropecuária. E a gente divide o agronegócio em antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, utilizando nomes aí com bastante ruralidade, beleza? O que é o antes da porteira? Produção e fornecimento de insumos, máquinas, equipamentos e serviços especializados, ou seja, máquinas agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes, crédito bancário, tudo que o produtor rural precisa para a sua produção, os insumos que são necessários, né? Insumos é aquilo que é necessário para você produzir alguma coisa. Quais são os insumos principais da agropecuária moderna hoje? Ração, vacina, precisa de dinheiro emprestado, empréstimo, fazer seguro no banco, máquinas agrícolas, etc. Então, aonde que o produtor rural busca isso? Nas cidades. Então, as cidades do agronegócio oferecem esses serviços. As cidades do agronegócio têm o seu setor terciário e muitas vezes seu setor secundário, as indústrias, baseado na produção e na comercialização de produtos que vão abastecer o campo. Tudo bem? Então, é o urbano no rural, os produtos, e é o rural no urbano, ou seja, a cidade gira em torno da questão da produção rural. Então, é a ruralidade na cidade e a urbanidade no campo. E essa relação altamente integrada é que a questão está trabalhando, beleza? Continuando aí o agronegócio, dentro da porteira é a produção, né? É o preparo e manejo do solo, os tratos com a cultura, a irrigação, a colheita, a criação, ou seja, é o que acontece dentro da fazenda, é a produção rural, é a produção de milho, é a produção de cana-de-açúcar, é a criação de bovinos e daí em diante, beleza? E
Terceira fase do agronegócio, terceira etapa da cadeia produtiva agronegócio, depois da porteira: transporte, armazenagem, industrialização, distribuição e comercialização do que foi produzido, né? Então vai vender para onde? Para o mercado externo, vai vender no Ceasa, vai vender Ceasa, né? Aquele centro de distribuição de produtos agrícolas nas cidades, vai industrializar o seu produto agrícola, ou seja, a soja vai produzir óleo de soja, por exemplo, né? O cacau vai produzir chocolate, daí em diante. Então, após a produção e todo esse negócio do pós, né, do depois da porteira, também acontece nas áreas urbanas, o que gera mais ruralidade no urbano e urbanidade no rural. Tudo bem? Porque a produção agrícola vai ser comercializada na cidade. A produção agrícola pode ser industrializada na cidade. Você vai ter toda a parte burocrática, né, de liberação do produto para exportação. Isso é feito no meio urbano. E o meio urbano vai estar se desenvolvendo economicamente a partir de uma produção rural. É o urbano no rural, é o rural no urbano, é a ruralidade, é a urbanidade. É isso que a questão está trabalhando, tudo bem? Aqui nós temos as cidades que mais cresceram no Brasil entre 2001 e 2017, né? E a cidade que mais cresceu foi Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ela teve um aumento de 335% da sua população entre 2001 e 2017. Luiz Eduardo Magalhães é uma típica cidade do agronegócio. Essas cidades crescem porque elas oferecem oportunidades, porque o dinamismo econômico delas é muito elevado e é crescente graças ao quê? A ruralidade, a importância da produção rural nessas cidades, né, que são cidades do agronegócio. Outros exemplos aqui são marcadas, tá vendo? As cidades do agronegócio: São Félix do Xingu, no Pará; Colniza, no Mato Grosso, muito ligada à soja; Cujumbim, em Rondônia; Lucas do Rio Verde, também muito ligada à soja, em Mato Grosso. Então são cidades que cresceram 100, 150, 200, 300% em apenas 16 anos, beleza? Então, essas cidades do agronegócio, como eu falei, a ruralidade presente no espaço urbano. Nessas cidades do agronegócio, a urbanidade presente no rural. Tudo bem? O campo está presente, né? Quer dizer, a cidade está presente no campo, com as máquinas agrícolas, né? Pessoas que vivem nas cidades, o veterinário, mas que trabalha na área rural. Pessoas que vivem nas cidades, o técnico agrícola, mas que vai para a área rural oferecer seus serviços. Tudo bem? E também, hoje, essa relação campo-cidade a gente consegue ver nos chamados espaços contínuos, de continuidade do urbano no rural. Então, a gente está falando da chamada zona periurbana. O que é a zona periurbana? É a zona rural imediata após a zona urbana, ou seja, a zona rural em volta da cidade. Essa zona rural em volta da cidade, ela vem sofrendo um processo que a gente chama de rurbanização, rurbano, ou seja, é uma área rural, mas com grande presença de atividades tipicamente urbanas, como, por exemplo, turismo, né? Como, por exemplo, lazer, ou seja, áreas que são rurais, mas que praticamente não têm a característica de produção rural e tem características de lazer, de turismo, por exemplo, hotel fazenda, que atende à área urbana. Então, a rurbanidade, rurbano, tudo bem? Também podemos caracterizar aqui a agricultura urbana, né? Em muitas cidades do mundo, cada vez mais nós temos agricultura sendo desenvolvida na cidade, a agricultura vertical, a agricultura feita em áreas fechadas, né, que é uma característica do rural dentro do urbano. E também destaca-se assim, aqui nessa relação campo-cidade, o meio técnico, científico e informacional, que é a tecnologia advinda da terceira revolução industrial para cá, principalmente a tecnologia ligada à informática e telecomunicações, à internet. Então, campo e cidade estão completamente integrados também através do cyberespaço, das redes. Esse é o contínuo cidade-campo, urbano-rural, com as características. Anota isso aí, gente, é muito importante. Cai demais na prova do Enem essa questão rural e urbano. Vamos resolver a questão? As articulações espaciais, tudo isso que eu falei para vocês, tratado no texto, resultam do letra A: aumento da geração de riquezas nas propriedades agrícolas. Essa urbano, ruralidade, urbanidade, é do aumento da riqueza na produção agrícola? Não, né? Claro que a produção de riqueza, né, que a geração, maior produção, influencia, mas tem algo melhor aí, tá? Do crescimento da oferta de empregos nas áreas cultiváveis? Também não, porque
A revolução verde, ou seja, a tecnologia chegando com força no campo, ela trouxe muita mecanização, que diminuiu a oferta de empregos, tudo bem? Letra C, a integração dos diferentes lugares nas cadeias produtivas. Exatamente, a integração dos diferentes lugares, ele está falando então de articulações espaciais, lugares, espaço geográfico, de quais lugares? Rural e urbano. E o que a gente mostrou é exatamente que o rural e o urbano estão integrados na cadeia produtiva. Qual cadeia produtiva? Agronegócio, antes, dentro e depois da porteira. Foi aquilo que eu mostrei para vocês, beleza? Letra D, vamos eliminar a D. Redução das desigualdades sociais nas regiões agrárias? Não. A questão não fala sobre isso, o texto não fala sobre isso, está falando de articulações espaciais e não sociais, tudo bem? E letra E, ocorrência de crises financeiras nos grandes centros urbanos não tem absolutamente nada a ver. Marca aí a alternativa C, fica ligado na relação campo-cidade. Gostou? Curte o vídeo. Quem não está inscrito no canal, pode se inscrever se ele estiver sendo válido na preparação de vocês. Um abraço, galera.